Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o conflito no Afeganistão com a volta do grupo fundamentalista Talibã, retirada dos Estados Unidos, desdobramentos geopolíticos e também para Joe Biden. Eu converso com o Carlos Gustavo Poggio, que é professor de Relações Internacionais da AFAAP. Professor, boa noite. Boa noite, Denise. Tudo bom? Prazer estar aqui de volta falando com você. Bom, nós vimos desde o final de semana imagens terríveis do Afeganistão, dando uma amostra importante do pavor da população com relação à volta do Talibã. Não é? Os Estados Unidos até interromperam os voos, dado o risco que foi colocado. Hoje eles deram uma entrevista tentando passar uma imagem mais amena, que eles não voltariam com toda a violência da outra vez em que governaram o país. Eu queria saber até que ponto dá para acreditar nessa mudança, se na prática a gente vai ver alguma diferença em relação a isso que a população teme tanto. Denise, muito difícil de acreditar. A minha leitura dessa entrevista que o Talibã deu, e em certa medida é até surpreendente, porque eles demonstraram serem bastante articulados, deram entrevista em inglês, então mostrando que tem uma preparação muito forte, né? Eles estão se preparando nesses anos todos. Eu acho que o que essa entrevista nos indica não é que eles estão mais moderados, eles não estão mais moderados, não há nenhum sinal concreto de que eles estão mais moderados, as ações concretas do Talibã nos últimos anos não apontam nesse sentido, mas é um sinal que me parece que eles estão mais pragmáticos, né? Acho que nesses últimos 20 anos eles estão adotando um tom mais pragmático e fizeram um discurso que é um discurso que atende aos seus interesses, ou seja, um discurso feito para acalmar a comunidade internacional, para dar tempo e garantir que eles vão conseguir se consolidar no poder. Agora, houve reconhecimento da China, que há algum tempo já vinha falando com lideranças do Talibã. Há uma possível interferência no sentido de amenizar a postura tradicional que eles têm? Uma questão que a gente tem que analisar quando se fala do Afeganistão é o papel da China, né? A China tem tido uma atuação bastante forte, tem tido contato com os talibãs, inclusive muito antes desta retirada norte-americana, e reconheceram o governo assim que foi instalado, quer dizer, nem existe um governo ainda e a China já fez esse reconhecimento, porque a China, se a gente pegar o mapa do Afeganistão, vamos ver que o Afeganistão faz fronteira com a China, né? Está numa região bastante delicada ali entre China, Paquistão, Irã, Índia, né? A Rússia também próxima, então, portanto, estrategicamente muito importante para os objetivos chineses. Então, os chineses vão se aproveitar não só dessa questão estratégica, mas vão também aproveitar o fato de que esta retirada apressada do Afeganistão pega muito mal para os Estados Unidos. Isso atende aos objetivos da China de deslegitimar a liderança americana no sistema internacional. Agora, ao mesmo tempo que as imagens do Afeganistão chocaram o mundo, houve muita cobrança em cima de Joe Biden, que ontem deu uma entrevista dizendo que a intenção não era estabelecer uma democracia no Afeganistão. Nos últimos anos, qual seria a intenção de fato? Porque antes era combater a Al-Qaeda, logo depois dos atentados. Então, qual seria a estratégia que foi implementada pelos últimos governos e que levaram agora a essa saída? Essa é a questão, Denise, não há estratégia, não houve uma estratégia clara, né? Eu estava conversando com um colega meu que serviu no Afeganistão e ele me falou que nos últimos 20 anos a sensação é que foram 20 guerras que os Estados Unidos lutou, uma em cada ano, sem uma estratégia adequada. Nos últimos 10 anos os Estados Unidos têm falado em se retirar do Afeganistão. O Obama falou em se retirar do Afeganistão e acabou inclusive aumentando o número de tropas. Então não havia uma estratégia clara, não estava claro aquilo que os Estados Unidos queriam, né? Em um certo momento falou-se que era implementar uma democracia e reconstruir o Afeganistão. Depois mudou-se de ideia. De fato, colocaram ali uma democracia, claro, com uma série de problemas, corrupção, fraude nos votos, etc. Mas houve uma democracia. Pela primeira vez na sua história, o Afeganistão teve um presidente eleito durante um processo eleitoral razoavelmente democrático. Mas essa é a grande questão. O que você coloca, Denise, me parece um problema central. Não houve uma estratégia clara, articulada, e esta retirada deixou isso muito claro. Agora, haverá alguma consequência para Joe Biden internamente? O Biden ele está apostando não no dia seguinte. O dia seguinte foi muito ruim para o Biden. Ele está apostando no ano seguinte. Ele está apostando que os americanos vão esquecer aos poucos esse processo. Ele está apostando numa questão que já é conhecida nos Estados Unidos, que normalmente questões de política externa não decidem eleições, a não ser em casos muito raros, como, por exemplo, a questão do Iraque. Então essa é a aposta dele. No entanto, que a gente já tem visto, todos os números de pesquisas que têm saído, é que pelo menos no curto prazo houve sim um impacto na sua popularidade.
Hoje a pesquisa que saiu mostra que ele está com a sua popularidade mais baixa desde o início do mandato. Uma outra pesquisa que saiu ontem mostrou que diminuiu muito o número de americanos, 20 pontos percentuais, o número de americanos que apoia a saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Então a situação de momento para o Biden era muito complicada. O que nos resta, que a gente vai ter que esperar, é para saber como é que isso vai ser daqui a um ano. E lembrando que ano que vem temos eleições, as chamadas eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos. Mas lembrando que todos os ex-governantes, democratas ou republicanos, tentavam uma saída do Afeganistão também, e Biden acabou cumprindo o que já era previsto. Sem dúvida, do ponto de vista da decisão política, me parece que, ainda que se possa debater, mas é uma decisão que é acertada, do ponto de vista de que os Estados Unidos há muito tempo concluíram que não havia como ganhar aquela guerra, não havia o que fazer. O Biden mesmo disse, não tínhamos como fazer o exército afegão ter vontade de lutar. Isso não há problemas. A grande questão é que a execução dessa saída foi muito desastrosa, né? As imagens são muito ruins. E imagens a gente sabe que importam muito em política, né? Então, este é o elemento. Uma coisa é a decisão, outra coisa foi a execução, a estratégia desta retirada. É isso que tem sido fortemente criticado, tanto por republicanos quanto por democratas, que é o partido do presidente Biden. E a rapidez com que o Talibã ocupou a capital assustou outros países também da Europa que tiveram dificuldades para retirar, inclusive diplomatas, né? A população, como é o caso da Alemanha, o Reino Unido, cobraram uma outra estratégia, não é? Isso chocou o mundo, que vai continuar acompanhando, talvez do ponto de vista social, que vai acontecer no Afeganistão, mas há preocupações também com atentados. Na sua opinião, isso pode ocorrer? Pode esse grupo se fortalecer novamente e oferecer algum risco para o Ocidente? Eu acho que a maior preocupação, principalmente de europeus agora, é com a questão dos refugiados, ou seja, que o Afeganistão vire uma nova Síria, né? O Afeganistão já tem tido, não é de agora, que tem tido um número bastante significativo de refugiados. E isso deve aumentar agora com o Talibã no poder. Então isso pode criar uma crise social que pode ser um problema para os europeus. Agora, quanto à questão de atentados terroristas, a preocupação da Europa hoje, Denise, e o terrorismo em geral, ele mudou muito nos últimos 20 anos, né? Ou seja, não é mais necessário você planejar um ataque logisticamente super complexo de jogar o avião no World Trade Center, quando na verdade o que viajam são as ideias, né? Os atentados terroristas que nós estamos vendo na Europa nos últimos anos foram atentados feitos por pessoas que moram nos próprios países, né? Ou seja, são pessoas que se radicalizaram via internet ou via outra questão qualquer e que fizeram este atentado. Então, portanto, você não precisa mais sair do Afeganistão e fazer um ataque quando você pode radicalizar essas pessoas em casa. Agora, eles atraem os jovens de outros países exatamente para colocar essa ideologia e esse tipo de ação, né? Sem dúvida nenhuma. E essa é a grande preocupação que se colocou sobre a decisão de sair do Afeganistão. Ou seja, o debate que se tinha entre analistas da área é que a saída dos Estados Unidos, quer dizer, o que se dizia que os Estados Unidos poderia eventualmente manter uma presença relativamente barata no Afeganistão, pelo menos para garantir algum grau de estabilidade. Agora, com a saída, o Afeganistão pode novamente tornar-se um local onde que talvez atraia jovens, terroristas, etc., e seja um problema no futuro para os Estados Unidos. Eu acho que isso é muito claro entre os analistas. Agora, se isso vai ou não acontecer, nós vamos ter que esperar, porque depende muito da estratégia que vai ser utilizada tanto pelos Estados Unidos, quanto pelos europeus, quanto principalmente por chineses e russos. Então, vamos aguardar para entender melhor como é que isso vai se dar. Acho que, fundamentalmente, o que precisa ficar claro é que o mundo hoje, em 2021, é fundamentalmente diferente do mundo de 2001. Exatamente. Inclusive, o próprio Talibã é diferente, é uma nova geração diferente daquela que governou o país e que causa esse pavor todo, né? Denise, uma coisa interessante é que a população do Afeganistão é muito jovem, né? A média de idade no Afeganistão é 18 anos apenas, ou seja, a maioria dos habitantes do Afeganistão, cerca de 70%, nasceram depois da saída do Talibã no poder, que foi há 20 anos atrás. Então, é uma geração que não está acostumada a isso. Perfeito, nós ouvimos aqui o Carlos Gustavo Poggio, que é professor de Relações Internacionais da FAAP. Professor, muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Com vocês.